Parece-me que as certezas mudam com o tempo, conforme as idades vão avançando. Quando nós somos crianças, normalmente não vemos o perigo que está muitas vezes na nossa frente. Não percebemos os riscos que nós corremos nas nossas brincadeiras ousadas. Quando adolescentes, então, nossa, nós somos o dono do tempo, temos uma vida inteira pela frente. Vem junto até mesmo uma certa empáfia, que é comum nos adolescentes. Afinal de contas, eles não querem ouvir ninguém e ninguém os entende. Quem nunca passou por isso? Na fase adulta é a fase da sobrevivência. Será que aquilo que você faz vai dar certo? Será que não? E depois, quando o tempo vai passando, as idades vão chegando, digamos assim, de repente a gente se pergunta: será que eu fiz as escolhas certas? Olha lá para trás e pensa: será que se eu tivesse escolhido por um determinado caminho ou tivesse escolhido um outro caminho, comparando aquele que escolhi, eu teria tido uma desenvoltura melhor na vida, um resultado diferente? Será que aquilo que você carrega hoje, na idade que você tem, independente da idade, porque isso na verdade tem a ver com a maturidade de cada um de nós, mas na idade em que você se encontra, no tempo de sua vida, no seu momento de reflexão, você é capaz de fazer a si mesmo perguntas bem profundas, que talvez não lhe tragam as respostas, não pelo menos de maneira imediata, mas aquelas perguntas que fazem com que as certezas que você tinha antes talvez já não sejam mais tão certezas assim. Porque hoje você é obrigado a conviver com a consequência daquelas escolhas. E é aí que você se pergunta e que você talvez cogita: estou arrependido? Será que fiz as escolhas certas? Poderia ter sido diferente? Estou no caminho certo dessa vida? Hoje eu trago a história de uma consulente que trouxe muitas perguntas para vocês. E não só sobre ela, que hoje tem 62 anos, me fez perguntas dessa natureza, como muitas pessoas, muitos dos meus consulentes me fazem perguntas assim. Quando nós temos, eu faço uma reflexão pessoal, quando a gente está ali nos 20, 30 anos, nós olhamos para a nossa vida e a gente pensa que a gente tem muito tempo. De repente o tempo voa. E aí você fica se perguntando: nossa, você percebe, na verdade, não tem mais como voltar atrás. E tem que conviver com as consequências daquelas escolhas. Algumas das escolhas positivas, outras negativas. Isso é para todos. Hoje eu trago para vocês a história da Marcela, 62 anos. E que além de me fazer perguntas dessa natureza sobre suas próprias escolhas, sua vida, ela queria entender por que a vida foi como foi para ela. O início, ela, que tão jovem foi adotada, e a maneira como foi revelada a ela que ela era adotada. Vem comigo. Sejam bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Rusvera e você é meu convidado especial para me acompanhar até o final deste vídeo com a receita do sucesso, porque você chegando, dá o seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, me siga nas redes sociais e fique atento a todos os recados deste vídeo que estão aqui no box. Todas as histórias que eu trago para cá são histórias reais. Independente de sua crença ou descrença, elas são reais. Você pode até não crer nas histórias de vidas passadas, mas você também não pode, não deveria, em hipótese nenhuma, duvidar das histórias do presente. Afinal de contas, todo o trabalho que eu faço é para que você que me assiste, ou você que é consulente, já foi ou está pretendendo ser meu consulente, quer realmente ter uma vida melhor agora, entender-se, compreender-se, tirar de si as angústias que as dúvidas trazem, que muitas vezes nos perguntamos e as respostas não vêm. Mas uma coisa é certa, elas estão dentro de você. Você pode acessar essas respostas no íntimo de sua alma através da terapia de vidas passadas, em que você mesmo faz as regressões de memória, ou então você vai saber ter essas revelações a partir do trabalho que também nós oferecemos, que é a regressão de vidas passadas por intermédio, que é o caso da Marcela. Ela não quis ela mesma fazer as regressões de vidas passadas. Ela preferiu que nós fizéssemos por ela. Nós oferecemos esses dois serviços, bem como outras terapias, outras consultas que tem, que você pode estar recebendo as informações através dos contatos que vão aparecer aqui para você no vídeo. Vamos entender primeiramente melhor a história de vida presente da Marcela. Ela tinha 16 anos quando o telefone da casa toca, ela vai atender e do outro lado a voz diz o seguinte: eu sei da sua origem. Eu sei da sua origem. Foi exatamente assim que essa pessoa anônima falou do outro lado da linha, quando ela tinha 16 anos.
E foi a partir deste episódio que então foi revelado a ela, porque ela não sabia que ela era filha adotiva. Apesar de que a família adotiva dela é parente da biológica. A temática da adoção é de fato uma pauta extremamente delicada. Ela precisa ser melhor pensada. Eu acompanho consulentes que hoje estão na fila da adoção, que não quiseram ter filhos próprios. Tem pessoas que, por outro lado, têm preconceito com a adoção. Em termos espirituais, nós precisamos levar em consideração que a maneira que você vê a vida, às vezes turbulenta, ela não necessariamente vai fixar, vai bater o martelo acerca do seu destino. Porque, olha ó, a mama é minha mãe de coração. Eu vivo com ela, eu chamo aqui de mama, né? Eu tenho a minha mãe de sangue conosco, graças a Deus, né? O meu pai já é desencarnado. Eu tenho a minha mãe de sangue, que ela é uma pessoa extremamente grata por toda a ajuda que a mama me deu. Justo a mama que era amiga, assim, da família, né, da minha família de sangue. E eu a adotei, digamos assim, ali pelos meus 17, 18 anos, quando eu saí de casa. E ela foi uma pessoa que salvou a minha vida. Ela realmente me fez ver a vida de uma outra maneira. Ela com o Felipe, que é nosso mentor espiritual, foram dois seres de extrema importância na minha vida e que realmente me renovaram por completo. Sem eles eu não estaria aqui hoje, não estaria fazendo isso. Vocês podem ter certeza que sem Mama e sem Felipe eu não estaria aqui hoje gravando esses vídeos. Eu não teria tido esse destino. Eu não teria tido destino nenhum, né? Essa que é a verdade. A Mama tem outro... Eu tô fazendo uma introdução aqui porque para comentar sobre a adoção, tá, gente? A Mama tem o Felipe, que é o filho dela, que ela adotou quando ele tinha 50 dias. 50 dias ela adotou o Felipe. O Felipe sempre soube que é adotado. E para ele é completamente indiferente. Ele não tem, ou pelo menos, né, nunca veio à tona, né, em todo esse convívio, ele tem 29 anos hoje. Eu conheço o Felipe desde os 6 anos dele. Mas, enfim, ele tem uma extrema desenvoltura, ele fala tranquilamente que ele é adotado. Ele sabe da história dele, e a Mama, desde que, quando ele era bebê de colo, ela sempre falou para ele a verdade. E eu sou a favor dessa verdade, porque a verdade liberta. Não é necessário viver com mentiras, porque isso não desmerece a adoção, pelo contrário, ela é um ato de grande generosidade e até mesmo de caridade, de quem adota e de quem se permite, o espírito que se permite adotar também, que se permite, porque tem pessoas que poderiam ter um destino horrível na vida, são adotados e às vezes são ingratos para com a família que adotou. Já viram isso? Porque ninguém é perfeito, né? Vamos levar em consideração que eu não conheço ninguém que possa dizer plenamente, nossa, eu nunca tive problema com a minha família, seja de sangue ou seja adotiva. Existem problemas em todas as esferas, porque é do convívio, é da divergência, dos pensamentos, é das afinidades e desafinidades no nosso convívio. Isso é normal. Agora, muitas vezes aquela pessoa que é adotada e renega, né, uma família que te criou, que te deu uma oportunidade de vida melhor, então isso também é um ato de ingratidão. Sabe, eu penso dessa maneira. Não sei o que você pensa a respeito, você pode contribuir aqui com a sua opinião na nossa caixinha, né, nos comentários dos vídeos, a nossa troca de figurinhas. A adoção, do meu ponto de vista, ela é sagrada. Para mim, Mama é minha mãe, e minha mãe também é minha mãe, e as duas sabem muito bem disso, sabe? Só que eu convivo com Mama há muito tempo, há mais tempo do que com minha mãe. Essas são histórias aí que eu já conto nos vídeos e tudo mais, e que não é segredo para vocês. Quando eu recebo alguém que vem com histórico de adoção, isso me chama mais atenção ainda, porque eu tenho a vontade de conhecer também o histórico daquele espírito para saber o que em vidas passadas, se há resposta, porque pode também não haver respostas no passado, que possam justificar a adoção agora. No caso da Marcela, observe, a mãe biológica dela sofria maus tratos, passava por uma depressão profunda e não tinha condições de cuidar de sua filha. E ela, a mãe biológica, é sobrinha do pai adotivo. Então, de alguma maneira, as famílias estavam conectadas ali. O destino fez com que ela nascesse da sua mãe biológica e a entregasse, né, para uma família que tivesse condições. Essa família seria uma família de outras vidas? Será que a partir disso ela passa a encontrar ali resgates espirituais que vêm de outros tempos? Desafetos ou afetos de outras encarnações? Tudo isso precisa ser pesquisado. Agora, o fato de ela receber uma ligação, e isso me deixou tão incomodada quando ela falou, essa é a história dela, mas eu tomo as dores também. Por que é que alguém tem que se meter? Por quê? Mas vem cá, vamos destrinchar. Até os 16 anos, ela não sabia que era adotada. Então ela recebe uma ligação anônima, que ela desconfiava, depois ela veio me falar que tratava-se de a desconfiança dela
caía numa vizinha. Do nada, uma ligação. Eu sei da sua origem, desliga o telefone. A pessoa atende ali o telefone. Alô? A pessoa fala. Eu sei de sua origem. Desliga o telefone. 16 anos, que é uma idade delicada, adolescência. Talvez nesse momento ela já estava certa de tudo da vida dela. Como eu comentei antes, os adolescentes podem ter um pouco isso. E leva aquele tombo, tipo, caiu na real, numa realidade que ela não esperava. De vez em quando havia uma pessoa que frequentava a casa de sua família e comentava para a mãe biológica: ô fulana, você tem que falar a verdade para ela. E ela ia lá e perguntava: mãe, mas que verdade você tem que falar para mim? Besteira da vizinha. Após a revelação de sua origem, então, obviamente que ela não quis voltar, né, para a família biológica. Ela tinha também medo de que ela fosse devolvida. Observe, ela é uma adolescente, ela soube de sua verdade, da verdade de sua origem, com um grande impacto, e depois disso ela fica com receio de que pudesse ser devolvida na adolescência. Eu entendo bem isso. O fato de a pessoa não se sentir também pertencente é outra coisa que sempre a acompanhou, que estava presente em sua juventude e a acompanhou como se ela nunca tivesse sido pertencente a nenhum lugar. Isso muitas vezes acontece quando a gente está desconectado de nossa essência, tá? Mas eu entendo. Nesse momento, essa situação favoreceu a Marcela o sentimento de insegurança. E devido à sua insegurança, ela acaba o quê? Se isolando, ficando cada vez mais sozinha, ficando cada vez mais fechada. Hoje, no caso, 62 anos, financeiramente independente, trabalha, gosta do que faz, solteira, sem filhos. Não criou elos. Talvez por sua insegurança, talvez porque também... Aí a questão da insegurança, deixa eu fazer uma observação. Ela se torna uma energia, lá no curso das energias tem uma aula só sobre insegurança, que é a energia da insegurança. Essa energia que está nela, que às vezes as pessoas acham que é de vidas passadas, muitas vezes é apenas reflexo da vida presente e você ainda não sabe identificar a raiz e não sabe coordenar-se a ponto de tratar essa insegurança. Então ela passou a vida inteira sobrevivendo, como qualquer outra pessoa, trabalhando, estudando, tendo seus, claro, relacionamentos aqui e ali, mas não fixou raízes, porque provavelmente uma das coisas que ela chega a me perguntar, até que eu vou checar aqui, ó, o problema sou eu? Ela me pergunta, o problema sou eu? As pessoas mudam comigo. E pode ser que as pessoas mudem com ela devido à energia que ela carregue, mas isso não quer dizer que seja de outras vidas. Às vezes as pessoas elas me procuram para saber se é de outras encarnações, a gente vai fazer essa pesquisa, pode ser que sim, mas pode ser que não. Agora, tem coisas que é da vida atual. A maneira como você é criado, a maneira como aquilo que você absorve, na verdade, principalmente nas primeiras fases da vida até a adolescência, especialmente os primeiros 7 anos, em termos de essência, a família, amigos, sociedade, escola, televisão, música, tudo isso que impregna, parece que vai adentrando em nós e vai criando uma raiz cá dentro de nossa alma, vai ficando, por vezes, uma energia anti-prosperidade. Às vezes não é nem seu, é como a vida foi para você e a maneira que você deixou aquilo entrar. Por isso que fazer terapia é algo importante. Por isso que fazer o curso das energias é extremamente importante. E claro que fazer a terapia de vidas passadas, aí você tem a oportunidade única de limpeza mais profunda dentro de você. O que é extremamente importante se você tem vontade não só de evoluir, mas se você se preocupa em chegar no fim dessa existência, que nunca se sabe a hora, com aquela sensação de purificação verdadeira e de que você soube aproveitar bem a sua encarnação, que você aproveitou bem a sua vida, podendo partir com leveza, em paz de verdade, com tranquilidade. Sabe, essa é uma das grandes preocupações que eu tenho com todos que eu atendo, que já atendi, e com todo mundo que me assiste. Porque no fim das contas, é este fim de conta que mais vai importar para você. Além disso, tudo que eu já apresentei a vocês, ela tinha um desentendimento frequente com um de seus irmãos. Brigas fortes com um de seus irmãos. Vamos batizá-lo aqui de... que eu sou ruim para nomes. Maurício. Só para ficar com o mesmo inicial, Marcelo e Maurício, tá? Compondo o perfil dessa pessoa no presente. Além das brigas com o irmão, dessa descoberta sobre sua adoção, ela também sofreu abuso quando criança, na sua infância, por uma pessoa que também havia sido adotada.
Este é o resumo de Marcela, consulente que me procura para que nós fizéssemos por ela as regressões de vidas passadas, porque ela mesma não queria participar. Ela queria ter as respostas depois de um tempo. Você pode ter as informações disso através dos nossos contatos para a terapia. E aquela pergunta, o que eu fiz no passado, quem eu fui nas minhas vidas passadas, que possa responder o meu presente. Entendeu até agora, Marcela, né? Então vem comigo e vamos para as vidas passadas desta consulente. Se você tem curiosidade de entender como tudo isso começou, eu explico isso melhor, explico vidas passadas melhor quando eu conto a minha história. Uma história de vidas passadas. Você pode receber o livro autografado na sua casa, basta entrar em contato através do nosso telefone, que é o 479-9987-1806. Aqui, uma história de vidas passadas. Quando tudo começou comigo e abriu-se também, né? O entendimento e as regressões de memória que eu comecei a fazer e que já pratico, gente. Tudo é online, tá? Hoje tudo é online, mas que eu já pratico aí tem mais de 20 anos. Vamos agora para 1850, aproximadamente, na Espanha. Nossa consulente aqui, Marcela, foi uma dançarina espanhola e fazia apresentações em um pequeno teatro. Neste teatro havia já outras bailarinas, outras dançarinas ali que faziam seus números, suas apresentações, e ela chega chegando, digamos assim, ela era boa naquilo que ela fazia, ela era uma excelente bailarina e passa a chamar mais a atenção do que aquelas que estavam há mais tempo. Para muitas dessas bailarinas, tudo bem, tranquilo. Ela tem talento, ela tem vocação, ela tem jeito, ela se dedica e tá tudo certo, ela tem esse espaço merecidamente. Mas nós sabemos muito bem que quando alguém se destaca muito em uma determinada função, pode acarretar olhares de ciúme e de inveja de quem está ali há mais tempo, que é o caso de uma outra bailarina que se incomoda a ponto de sentir ira dela, porque está ali roubando-lhe o espaço do palco, o espaço na coreografia. Quem já participou de coreografia, de atividades em grupo? Eu, como professora, vi isso por diversas vezes no teatro. Ai, como era um incômodo quando você escolhia um determinado aluno para ser protagonista. Vai explicar. Às vezes a pessoa ela está no perfil físico e também tem mais capacidade para determinada função. Mas é complicado. O ser humano é complicado. E ela chama demais a atenção. E rouba a cena. No palco, da plateia e de admiradores. Havia um determinado rapaz que se encantava com ela, com as apresentações dela, mandava-lhe presentes, flores, convites para jantar. Mas aquela outra bailarina gostava dele também. Só que ele não tinha olhos para ela. Não adianta, o amor não se força, não é mesmo, gente? Chega um determinado dia que este rapaz pede Marcela, lá na Espanha, né, na sua vida passada, em casamento. E eles acabam selando esta união para deixar aquela outra bailarina com mais raiva, com mais ódio, tomada realmente de ira. E um determinado dia, essa bailarina invejosa vê uma oportunidade única de jogar a sua ira, o seu veneno sobre a nossa Marcela aqui. No teatro tem uma escadaria e estavam as duas naquela escadaria. Quando a invejosa vê que Marcela está por ali, também aparece um rapaz carregando caixas. Ela se aproveita daquela situação, faz de conta que se desequilibrou, batendo neste rapaz com as caixas, que cai sobre Marcela com as caixas, escada abaixo. De tal maneira que Marcela machuca os pés e nunca mais pode voltar a dançar. Marcela era uma excelente dançarina. E mesmo depois de casada, continuou dançando porque era aquilo que ela mais gostava de fazer. E seu marido, então, o rapaz que a admirava, nada fez para impedir, uma vez que ele também gostava de vê-la dançando no balé daquele teatro. Mas, infelizmente, pelo ódio, pela inveja desta outra bailarina, ela nunca mais pode subir aos palcos devido aos seus pés machucados. Você deve estar pensando comigo, quem é essa bailarina? Num primeiro momento, eu confesso para vocês que eu fiquei pensando, teria sido a vizinha, a tal vizinha que fez aquela ligação? Ou o irmão? Vamos para outra vida.
Nós estávamos na Espanha em 1850 e vamos para, então, Brasil, 1940 aproximadamente. Essas datas elas são aproximadas. Interior do Brasil a gente não sabe dizer exatamente onde. Vivia ela, Marcela, pai, mãe e 2 irmãos. O pai desencarna. Os irmãos são mais velhos. Com o desencarne do pai, acontece que é como se aquela grande autoridade da casa não está mais presente, então o irmão, ou os irmãos, na verdade, né, eles passam a mandar na situação, como também é um costume antigo, apesar que em 1940 não é tão antigo assim. Mas eles começam a mandar mais, né? Querem impor as ordens, e isso acaba gerando atritos, porque para ela, um pouco mais moderna, de mente um pouco mais moderna, ela também não aceitava que os irmãos se comportassem como se fossem o pai, porque também não eram, né? Isso gerou muito atrito. Eles não queriam de maneira nenhuma a opinião de mulher. Esse machismo. Não queriam. Não tem coisa mais cafona que machismo, né, gente? Mas vamos combinar, né? Aqui em 1940 até a gente passa assim, compreende, mas hoje em dia que existe ainda. Enfim, muito atrito entre eles. Os irmãos passam a tocar um negócio que o pai também já tocava antes e eles não querem de maneira nenhuma que elas interfiram, nem mãe e nem irmã, porque são mulheres. A mãe ficava quieta, não queria se incomodar, não interferia. Ela também não interferia, porque apesar dos atritos que tinham no convívio familiar, em relação ao negócio, ao trabalho deles, ela não buscava interferir porque não adiantava. Mas também ali ela não tinha espaço para crescer, sabe? É como se ela tivesse estado, como se ela fosse sempre podada por esses irmãos, especialmente por um, que vem a ser o que mais incomoda também. E ela passa a se sentir sufocada. Então, a partir do momento que ela vai crescendo, vai ficando, né, ganhando mais idade, digamos assim, maioridade, ela resolve sair. Os irmãos não se opõem que ela saia. A mãe, ela é contra, mas acaba cedendo. Ela tem que ir para uma outra cidade, conseguir um emprego. É mulher de pensamento independente. Tanto que nessa vida se fez, como já relatei a vocês. Ela vai para uma outra cidade, estabelece-se ali, consegue um trabalho, mas ainda não é o lugar dela. Fica insatisfeita. Resolve mudar de cidade outra vez. E nessa mudança, ela pega um ônibus e vai para uma estrada que não é muito boa. Infelizmente, esse ônibus derrapa, acaba virando em um pequeno morro. Um morrinho, assim, nada muito grande. Mas ele cai e neste acidente ela vem a desencarnar. Você pode também estar se perguntando, mas por que ela passa por isso? Por que ela desencarna cedo? Quando nós tentamos interpretar as coisas pelo ponto de vista físico, material, da vida em si, que você tem, a vida que eu tenho, você não vai ter respostas muito convincentes ou muito completas. Você tem que entender que somos espíritos. E sendo espírito, às vezes, há uma escolha também, antes de reencarnar, de que tal vida, de que a partir do momento que você conquiste o que o seu espírito veio buscar naquela determinada vida, ele já não precisa ficar ali, porque ele já aprendeu a lição e pode subir. Mas são vários fatores em risco, vários fatores em jogo, digamos assim, né? Em risco também é uma expressão errada. Aqui eu acredito que a partir do momento que ela ousou lutar pela independência dela, pela vida dela, ela garantiu para si essa força. É uma das interpretações possíveis neste caso. Mas não terminei de contar as histórias. Vamos lá. Mesmo porque parece que Marcela gosta do Brasil. Bora lá, gente, para 1700, Brasil. Ela é homem nesta vida, na verdade um missionário, que vem para o Brasil para aquela função de evangelizar, catequizar os índios. Não é brasileiro. Na verdade, trata-se de um missionário francês que vem a mando da própria igreja para trabalhar nessas terras tupiniquins, a fim de melhorar, evangelizar, catequizar os índios, né? As pessoas que aqui estavam, os povos originários. Nesta empreitada enquanto missionário, Marcela, então francês, foi morto por um índio que não queria de maneira nenhuma passar pelo processo daquela catequização. Ele gostava e tinha o direito de viver a seu modo. Mas a história é essa. Não dá para mudar o passado. A gente tem que voltar para o passado, compreender o que aconteceu, fazer as pazes com aquilo e ver que lição seu espírito aprendeu. Afinal de contas, ninguém é dono da Terra. Porque nós somos espíritos, estamos aqui de passagem e vai chegar um momento em que nenhum de nós mais reencarna por aqui, a não ser que tenhamos necessidade. Neste caso, quem será que era essa pessoa que não queria receber as ordens, os ensinamentos desse missionário? Ai, gente, vamos lá, acompanha que isso daqui é difícil.
1400, por volta de 1400, e estamos em Portugal. A nossa Marcela aqui da história é filha de um casal muito simples. Morava em uma pequena vila. Os 2 filhos deste casal eram soldados e não estavam mais morando com os pais. Então, de novo, nós temos um casal que tem 2 filhos que são soldados e estão fora. 2 homens de novo. Acho que essa história está se repetindo, né? Ela foi considerada filha deste casal porque ela foi adotada e dita sempre como filha. Também não foi dito a ela naquela vida que ela era adotada. Mas a história é o seguinte: ela era filha da irmã de sua mãe adotiva. Então ela estava também na mesma família, ok? A mãe biológica vem a desencarnar quando a menina nasce. E o pai já havia desencarnado antes dela nascer. E sem ter com quem ficasse com ela, sem ter para onde ir, esses tios então passam a criá-la. A história que se repete: os irmãos estão fora de casa, soldados, cabeça, né, de militar, machismo. Vocês percebem que as energias são as mesmas? A mente é a mesma muitas vezes? E se faz necessário reencarnar e reencarnar e reencarnar para que o espírito consiga abrir a linha de pensamento, a própria mente, olha o curso das energias aí de novo, a própria mente, a fim de entender o que é a sua natureza e o que é a evolução. Sim, muitos espíritos passaram pelo Egito Antigo. Muitos. A contagem, sobretudo, que se diz ter, porque eu acho difícil que alguém tenha conseguido realmente controlar isso lá atrás, sobre quantas pessoas habitavam a Terra no passado e quantas pessoas habitam hoje. Hoje tudo bem, temos um censo mais organizado, se é que realmente está tudo organizado, mas lá atrás, não creio. E a experiência que eu tive no Egito me diz que ali tinha muita gente. Muita gente. Mas enfim, Egito Antigo, e aí fica difícil precisar a data. Estamos para antes de Cristo. Uma vida muito comum, muito simples, mas que ela era também bailarina e apresentava-se em situações, ocasiões festivas. Basicamente isso. Uma outra vida também no Egito Antigo. Aí é o problema, porque aqui entendemos que foi sua primeira encarnação como homem, soldado, e que tinha um lado extremamente cruel. Esse espírito, Marcela, tinha uma obsessão de matar mulheres. E não importava se elas eram jovens, crianças, senhoras, idosas. Não importava a idade. A figura da mulher lhe incomodava. Melhor traçando uma linha do tempo a respeito de Marcela, vamos compreender o seguinte: a jornada do espírito da Terra é uma jornada que leva tempo para que o espírito entenda um caminho de luz. A natureza do espírito é sempre uma natureza de luz. Toda vida vem da luz porque toda vida vem de Deus. Porém, a nós cabe o livre-arbítrio e precisamos passar por experiências a fim de escolher aquilo que nos cabe melhor ao longo de várias vidas. Mas existem leis que lá no Egito Antigo, elas eram já cogitadas e pensadas e amadurecidas, eu penso. E que hoje, falamos muito disso aqui nas redes sociais. A lei da ação e reação, por exemplo. Causa e consequência, as energias, tudo que você faz vai voltar para você. Apesar de que precisamos levar em consideração que daquilo que não é porque você matou 100 pessoas numa vida que você vai precisar nascer 100 vezes e ser assassinado também 100 vezes. Pode até ser que seja assim. Porém, se o espírito arrepende-se, se porventura ele tem humildade e pede perdão de verdade, nosso Deus é misericordioso e vai dar a cada um de nós a chance de se purificar. Então viemos em vidas às vezes mais sofridas, mais difíceis, e dependendo do nível desse perdão e do nível de sua caridade, que é onde entra a célebre frase espírita, fora da caridade não há salvação, porque pela caridade você atenua muitas de suas marcas negativas na Terra e consegue evoluir, digamos assim, não que isso seja uma disputa, porque a evolução ela está diretamente associada a um mergulho intenso na humildade. Mas a partir do instante em que você se entrega mais, é preferível uma pessoa sadia, fazendo bem, do que uma pessoa doente, recebendo o próprio karma, aquilo que ela fez para o outro. Mas aí é você com você. Aí é você com a sua consciência. Porque a consciência é o chicote da alma. Deus não pune, é você que se pune.
Sabe que para explicar bem isso são diversos vídeos, e cada vídeo meu aqui é um livro, é uma aula espiritual que recebo e que repasso. São assuntos sérios. Mas vamos lá, recapitula. Então a gente tem ela no Egito Antigo. Eu entendo que a primeira vida dela, pensando agora, posso até ter tido uma interpretação errada, porque eu penso, no primeiro momento eu pensei que a primeira vida dela foi como esse homem cruel, que super mata e tal. Mas também pode ser que tenha sido a da bailarina, e ela pode ter sofrido porque assim, é difícil acessar as vidas do Egito Antigo, são muito antigas, e nem sempre a espiritualidade nos mostra em regressão tudo. Ela mostra aquilo que é permitido, que vale. Eu acho que é de muita gratidão receber essas informações, porque às vezes ali está a chave da tua vida, do presente e da tua evolução espiritual. Autoconhecimento. Agora, recapitula. Que me veio esse insight agora. E se ela foi a bailarina primeiro, possa ter sofrido talvez algum abuso, ou não foi respeitada como bailarina, pode ter acontecido algo assim que é tão comum acontecer, e o espírito então ele vem depois numa nova vida no Egito com raiva, talvez tenha tido raiva de ser mulher e por isso passou, né, a matar mulheres de maneira cruel. Pode ser também. De toda maneira, nestas duas vidas contém o princípio desse espírito na Terra, ali no Egito Antigo. Depois disso, nós temos a sua caminhada. De repente, aquela bailarina do Egito também já estivesse com outras bailarinas ali que pudessem ter tido essa situação de inveja, de atrito, de ciúmes que, nossa, no Egito é extremamente mais comum isso do que pra cá até. Que tem também, a gente sabe, né? Não tô querendo colocar em balança, mas é muito forte. Então, depois do Egito, linha depois de Cristo, a gente vai ter a Marcela em Portugal, checando aqui agora no ano de 1400. Aqui ela é adotada. Mas lá, como soldado, matou muitas mulheres, destruiu muitas famílias, matou muitas crianças, deixou muitas crianças desamparadas. Então aqui ela já vem resgatando isso, né? Passando por situações de ela não ter uma família, digamos assim, como a gente entende, né? A família de sangue e tudo mais, que pra mim, gente, eu sou sincera em falar, é irrelevante. Mas para muitas pessoas é que é o comum. É assim que as coisas são e têm sido. Depois disso, 1400, vem para 1700 no Brasil, em que é um missionário e está catequizando ali os índios. E tem um índio que não gosta. Na verdade, nessa vida em Portugal, que em 1400, esses irmãos que são soldados e estão fora de casa, já faz parte de uma tentativa da espiritualidade de ela estar em paz com os espíritos em que ela teve atrito e fez mal na vida no Egito. E aqui eles vêm como irmãos, porque é assim, é amar o próximo, e o teu próximo é a tua família de sangue. Esse amar não é amar de afinidade, não é amar de colocar no colo, não é amar de colocar a mão na cabecinha, não é isso que eu tô falando, não é o amor paixão, não é o amor de, ai, não, tô falando do amor do respeito, de você aprender a conviver com as diferenças. E aqui eu vejo uma primeira tentativa da espiritualidade. Na vida, de novo, no Brasil, em 1700, percebo que tem alguém que não quer obedecer ordens aqui, que é um dos indígenas, e para mim é o mesmo irmão dessa vida que tem atrito com ela, né? Hoje estão melhores, estão bem. E essa vida super marcante na Espanha, em que tem uma bailarina ali que faz com que ela sofra aquele acidente. Irmão, por isso que eu tô pensando agora, na sessão com ela foi outra coisa que eu pensei mesmo, sabe? Mas agora eu estou realmente pensando que há uma grande chance da primeira vida dela ter sido como bailarina no Egito, ter tido ali atritos, ciúmes, inveja, disputa de atenção, teve a vida de soldado, cruel, e aí depois vem vindo esses resgates. E depois de 1850, voltando aqui para a linha de raciocínio, 1940 no Brasil, onde ela tem um choque, na verdade, né? Ela tem um impacto, um choque em que ela desencarna jovem, no momento em que ela começa a se afastar. O que acontece com ela nessa vida? Ela está em paz com a sua história, está em paz com as pessoas de sua família e tudo mais. Ela sente no coração dela que perdoou as situações, que compreende. Teve muito atrito com um irmão, ela chegou a morar com um determinado irmão, que é esse da história, que foi, assim, que implicava com ela em qualquer situação. Se ela estava assistindo a televisão, ele se incomodava com o programa, o horário que ela chegava em casa. Ela já adulta, tá? Ela já adulta, assim, tipo 30, 40 anos, e de se incomodar e de brigar. E tem um episódio que jogou a mala dela pra fora, a janela fora, ela foi embora e ficou anos sem falar com ele. Então hoje, assim, no coração dela, ela reconhece as coisas que aconteceram, o temperamento difícil dele, o temperamento também dela, e entendeu que não precisa conviver, porque às vezes a espiritualidade nos coloca com os nossos desafetos do passado, de maneira que nós aprendamos
a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, a aprendermos a respeitar o espaço do outro, o tempo do outro. E se ela aprendeu essa lição, ela não precisa mais conviver. Quando ela se afasta, e isso começou em 1940, quando ela resolve sair de casa, ela já entende que aquele laço energético foi rompido e está sendo rompido cada vez mais. Quanto mais você perdoa, mais aquilo finda e as relações de atrito vão embora. Mas enquanto você fica ainda, sabe, querendo provar a tua verdade, querendo mostrar o caminho, querendo se mostrar para o outro, você alimenta uma situação delicada. É isso. Se ficou dúvidas, coloquem aqui nos comentários, assim que eu tenho oportunidade eu venho aqui e respondo vocês. E vocês sabem, terapia comigo, entre em contato. Me encerro por aqui. Um beijo enorme a cada um de vocês e especialmente para Marcela, que tem uma vida ainda muito linda, de muita luz, de muita prosperidade. Gratidão, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.